Bom, vamos começar a conversar então. A ideia da nossa aula de hoje, então, é a gente falar sobre os comandos de repetição, tá? A gente vai falar dos comandos de repetição no Python, que basicamente é o while e o for, tá? Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros comandos que servem para auxiliar a utilização dos comandos de repetição, tá? Um deles é o range, os outros dois são break e continue, tá? O break e continue, eles agem de uma forma dentro do while, que a gente vai falar depois, e o range ele trabalha para fazer então uma forma de criar listas automáticas para a gente trabalhar com o for, tá? A gente vai explicar direitinho como é que funciona cada um deles. Bom, às vezes a gente quer que o nosso código faça alguma coisa de forma repetida, tá? Então eu preciso às vezes mostrar, por exemplo, os números de 1 a 10, de 1 a 3, como é no caso do exemplo daqui embaixo, com o que a gente viu até aqui. Para a gente fazer esse exercício, então, de mostrar os números de 1 a 3, a gente precisa fazer algo dessa forma aqui. Print 1, print 2, print 3. Então, se eu executar isso aqui, ele vai me mostrar... Ah, tem que conectar, esqueci de conectar. Ele vai me mostrar 1, 2, 3 ali, tá? Eu posso fazer isso utilizando variáveis. Então, eu posso fazer x igual a 1, por exemplo. Print x. Posso botar x igual a 2. Print x. Ou x igual a 3. E, de novo, print o mesmo x. Se eu executar esse cara, ele também vai me mostrar a mesma lista de 1, 2, 3, tá? Mas eu posso tornar isso um pouquinho melhor e mais fácil de ser utilizado depois, tá? Posso fazer x igual a 1, aí boto print x, aí eu faço x mais igual a 1, então eu estou incrementando 1 nessa variável, coloco print x de novo, e depois eu passo de novo x igual mais igual a 1 e print x. Se eu rodar esse cara aqui, eu também tenho 1, 2, 3, tá? Mas eu tenho que escrever esse monte de coisa aqui para conseguir alcançar o objetivo que eu quero, que é mostrar os números de 1 a 3, tá? O Python fornece para nós uma ferramenta, ou duas ferramentas, na verdade, que a gente pode trabalhar com os loops em Python. O que seria um loop? Eu tenho código que é exibido ou que é executado mais de uma vez dentro de um loop. Então, o meu código fica rodando ali no mesmo lugar tantas vezes quanto for necessário, até que no dado momento termina essa execução e ele depois segue a execução do meu código da forma correta, tá? Então, eu tenho os Python loops que a gente chama, tá? A gente tem uma forma de fazer esse trecho de código ser repetido tantas vezes quanto for necessário, tá? Bom, basicamente o Python tem duas formas de execução de loops, tá? A gente tem o while, então, que é executado tantas vezes for necessário, enquanto a condição que a gente utiliza no while for verdadeira. E a gente tem o for, então, que percorre listas. A gente vai explicar melhor cada um deles daqui a pouquinho, tá? Então, o que faz o while? O while, basicamente, ele recebe uma condição e, enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai ficar executando aquele loop ali, tá? Então, esse aqui seria o exemplo, então, para mostrar que ele exerce fazer aquela mesma atividade que a gente fez, que eu mostrei para vocês agora. Então, ó, eu vou imprimir os valores de x, então, eu estou dizendo que x é igual a 1. X é menor ou igual a 3? Sim. Então, eu executo aqui embaixo, incremento o x mais 1, e depois executo de novo. Basicamente, esse cara aqui vai ser a mesma coisa que este aqui, só que com um loop, tá? Então, eu tenho aqui x igual a 1, tá? Mesma coisa que tinha ali. While x menor ou igual a 3, então eu vou executar enquanto esse cara for menor ou igual a 3. Aqui embaixo eu boto o print x, exatamente igual como eu fazia ali em cima, e depois eu faço x mais igual a 1. Então, eu incremento 1 nessa variável, tá? Se eu executar isso aqui, vai ser o mesmo 1, 2, 3 ali de cima. Então, eu consigo executar um trecho de código tantas vezes quanto eu precisar até eu alcançar o objetivo que eu quero.
tá? Então eu consigo fazer esse tipo de coisa e executar um trecho de código, no caso, este trecho de código aqui, tantas vezes quanto for necessário, tá? A primeira vez, então, que ele entrou aqui, o x vale 1, certo? 1 é menor ou igual a 3? Sim, ele executa ali embaixo. Aí ele incrementa 1 na variável, valia 1, agora vale 2. 2 é menor ou igual a 3? Sim, ele vai lá, vai executar esse cara, vai de novo aqui. Agora valia 2, agora vale 3. 3 é menor ou igual a 3? Sim, executa, mostra aqui dentro de novo e vem cá. O x agora vale 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Ele encerra a execução desse trecho de código. Se tivesse mais coisa aqui para baixo, ele faria o que está sendo solicitado abaixo ou fora do meu while. Tá? Até aqui, ok? Sim, senhor. Beleza. Então, como é que funciona esse cara? Como eu expliquei para vocês. Então, o x vale 1, ele passa por uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele entra no loop, executa o trecho de código que estiver ali dentro. Num dado momento, ele vai deixar, essa condição vai deixar de ser verdadeira. Se ela for falsa, então, ele sai à direita, vamos dizer assim. Ele sai, segue a execução do meu programa, tá? Bom, esse aqui é o mesmo teste de mesa que eu falei para vocês agora. Então, quando o x vale 1, ele vai ser mostrado na tela 1. Quando o x vale 2, ele vai ser mostrado na tela 2. Quando o x vale 3, ele vai mostrar na tela 3. Quando o x vale 4, ele retorna falso. E aí ele não mostra nada na tela e termina a execução do nosso programa, tá? Bom, vamos fazer um exercício junto então agora. Vamos fazer um programa que imprima todos os números de 1 até um número informado pelo usuário, tá? Vamos lá no nosso Google Colab, criar um novo código. Como é que eu começo isso? Como é que vocês acham? Vamos fazer isso junto. Começa colocando um número dentro de uma variável. Um número dentro de uma variável. Qual o número? 1. X igual a 1, isso? Sim. O que mais? O que mais? Agora é o while. While. X. Menor ou igual? Menor ou igual a quê? O usuário não informou o número. Pois é. E aí? Coloca Y para dar um Y? valor. Sim. Acho que aí dá Y igual int input. Isso aqui estaria certo desde que esse Y aqui estivesse aqui fora. Int input. Agora sim, eu li o valor que eu quero que vá até ele, boto ele aqui embaixo. Então, x igual, menor ou igual a y, beleza? Enquanto x for menor ou igual a y, ele vai executar isso aqui. E aí? O que mais? Print. Print. O quê? O x ou o y? O X. O x. E depois? X mais igual Mais igual Y. a 1. Não, o y vai ser o final. Então, o que eu vou somar aqui é 1 sempre. Se eu botasse y aqui, ele ia automaticamente somar o valor que o cara digitou lá no final com esse 1. Então, se o cara botou 10, ele ia ficar 11 ali. E aí o x ia valer 11 e já ia ser maior do que 10 e não ia executar mais, tá? Então, é sempre executando, somando no caso aqui, nesse caso 1, tá? Pode ter outros casos que some 2, pode ter outro caso que some 3, mas nesse caso aqui é 1, tá? Então, se eu executar isso aqui, vamos ver. Vou botar 10. Tem que mostrar os números de 1 até o 10. Certo? Entenderam? Eu preciso de uma variável, então, para fazer o incremento, nesse caso aqui o x, tá? Que é a variável que eu vou testar, e eu preciso de uma outra variável, então, que vai ler o final da minha lista, até onde eu vou executar esse cara aqui. E aí eu posso mostrar os números de 1 a 10. Muito cuidado quando for utilizar o while, tá? O while, se ele não tiver, como nesse caso aqui, ó, x vale 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim, é verdadeiro. Vai mostrar o 1 aqui.
depois não tem nenhum incremento, ele continua valendo 1, ele vai voltar aqui de novo. 1 é menor ou igual a 10? Sim. E ele vai ficar o resto da vida aqui executando esse cara, valendo 1 sendo menor ou igual a 10, ele vai entrar numa coisa chamada de loop infinito, tá? Muito cuidado com o loop infinito. A gente está rodando nossos testes no Google Colab, tá? O Google Colab ele tem um mecanismo para evitar esse tipo de coisa. Se ele detecta um loop infinito, ele automaticamente para a execução do programa e vai dar erro, vai retornar erro para vocês. Se vocês estiverem rodando na máquina de vocês e entrarem num loop infinito, muitas vezes vocês têm que desligar a máquina da tomada no botão, porque ela simplesmente não para de executar e trava totalmente o computador de vocês, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar os loops infinitos, os loops, o while no caso, porque se vocês entrarem num loop infinito, ele pode dar problema no computador de travamento, realmente, porque ele consome toda a memória do computador executando isso aqui. Então, tem que tomar cuidado sempre para, em algum momento, essa condição aqui retornar falso e ele sair fora do programa. A gente vai ver que tem outra forma de fazer isso, tá? Mas tem que tomar cuidado para sempre ter alguma forma de sair, porque se vocês ficarem no loop infinito no computador de vocês, pode realmente travar, tá? Opa, falei demais. Bom, vamos falar do comando for, então. O comando for, ele também faz um loop, tá? Então ele também fica rodando o meu programa tantas vezes quanto for necessário. Porém, diferente do while, eu não tenho uma condição para verificar se quantas vezes eu vou rodar esse cara, tá? Em outras linguagens, o for funciona da mesma forma que no while. No Python, não. O for do Python, ele percorre um vetor, tá? Então, se eu tenho um vetor lá com nomes de cidades, por exemplo, ele vai, cada vez que ele vai entrar, ele vai passar para uma variável, um valor desses que está inserido dentro do vetor. Tá? Se tiver números, ele vai em cada interação que a gente chama, ou em cada volta do loop, ele vai pegar um desses valores que está nesse vetor e passar para a variável de apoio. Tá? Então aqui eu fiz um exemplo. Ó. Eu criei uma variável lojas, tá? Que tem um vetor aqui, no caso, tem um Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Tá? E depois eu executei for L. Tá, isso aqui eu só mudei a letra, normalmente se usa X, porque é mais fácil, tá? E o pessoal já está acostumado a utilizar X, mas eu botei outra variável só para vocês saberem que pode ser qualquer coisa, tá? Aqui eu botei L, poderia ser loja, poderia ser LO, poderia ser o que eu quisesse, tá? Vou utilizar for L, uma variável qualquer, in lojas, então enquanto o L estiver dentro de lojas, vou mostrar o L, tá? Então a execução desse programa é o quê? Primeira vez que ele roda nesse loop, ele vai pegar Porto Alegre e vai passar para a variável L. Se eu botar o print L, ele vai me imprimir Porto Alegre, que nem daqui embaixo. Depois, a segunda vez que ele rodar o loop, ele vai vir no Rio de Janeiro. Vai pegar esse Rio de Janeiro para jogar para o L, vai botar o print L ali, vai dar o Rio de Janeiro. Na terceira vez, vai pegar o São Paulo e jogar para L. E na última vez, vai pegar o Curitiba. Quando encerra o meu vetor, ele simplesmente vai lá e diz assim, ó, não tem mais nada para retornar, e ele encerra a execução desse loop, tá? Depois aqui, nesse caso, eu botei um outro print aqui só para dizer que ele continua executando o programa, tá? Mas ele faz simplesmente isso, ele vai lá, pega o valor que estava na variável, dentro daquele vetor, joga para a variável, e aí eu posso usar aquela variável para o que eu preciso, tá? Então, tem uma diferença entre as coisas. Outras linguagens como C, como Java, como JavaScript, PHP, todas elas, a gente tem o for funcionando da mesma forma que o while, tá? Basicamente, o while do Python. Eu percorro os números de um certo valor até outro, e aí eu consigo executar o que eu preciso. No Python, a gente tem o for dessa forma aqui. No PHP, que é uma outra linguagem que vocês vão aprender depois, acho que no ano que vem, se eu não me engano, vocês vão aprender PHP, ele tem o for each, tá? Que é um for modificado para fazer exatamente a mesma coisa que o Python faz só com for. Tá? Que ele percorre valores de um vetor. Isso aqui seria um vetor comum, tá? Eu tendo esse tipo de coisa aqui, eu tenho um vetor comum, um vetor lá onde eu tenho valores anexados dentro daquele vetor. Mas lembram que eu falei para vocês que as strings dentro do Python elas são armazenadas como vetores também? Então eu posso fazer algo dessa forma aqui. Eu posso fazer for x in uma palavra, uma string qualquer, Kleber lá,
e ele vai pegar cada uma das letras dessa string e passar para essa variável. Então, se eu mandar fazer, se eu executar esse comando aqui, ó, for x em Kleber, e mandar imprimir o x, ele vai me imprimir em cada linha uma das letras daquela string, tá? Então, eu consigo fazer com que o meu Python interprete cada um dos caracteres de uma certa string como se fosse um valor do meu vetor, tá? E eu consigo percorrer ele dessa forma aqui. Então, é outra possibilidade de se fazer, de se utilizar o for, então, quando a gente trabalha com strings, tá? Então, eu consigo fazer com que o meu programa rode tantas vezes quanto tiver letras dentro de uma string. Posso fazer com valores aqui dentro, ele vai percorrer tantas vezes quando tiver valores dentro do meu vetor, mas às vezes a gente quer fazer o for com números, tá? Para mim não precisar criar aquele vetor lá com 1, 2, 3, 4, 5, 10, o pessoal que desenvolveu o Python criou um comando, uma função chamada de função range, tá? A função range, ela cria vetores, vamos dizer assim, numéricos, tá? Só que ele não é bem um vetor, ele se comporta como um vetor, mas ele não é bem um vetor. Eu não consigo ir lá e dizer assim, por exemplo, deixa eu vir aqui, x vai ser igual a range 10. Ó, se eu mostrar o x, ele não vai me mostrar um vetor. Opa, botei o x maiúsculo aqui. Ele não vai me mostrar o vetor, ele vai me dizer que é um range de 0 a 10, simplesmente. Eu não consigo fazer x2. Consigo sim. Antes não conseguia, no Python 2 não conseguia. Porque ele não era um vetor realmente. Mas ele cria algo como se fosse um vetor, tá? Mais especificamente no Python, ele cria como tuplas, tá? Lembram que as listas são mutáveis e as tuplas são imutáveis. O range do Python, ele é imutável também, tá? Eu crio uma variável que vai ter como se fosse esse x de 0 a 10 aqui, ficaria algo como se fosse isso aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que de 0 a 9? Porque ele exclui o valor que está ali embaixo, tá? Eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Então, se eu passar 10 aqui, ele vai até o 9. Se eu passar 11, ele vai até o 10. Então, eu consigo fazer esses ranges de um número até outro, tá? Por padrão, eu sou obrigado a informar somente o stop, tá? Então, o stop, então, ele é um valor obrigatório, tá? Um valor inteiro, que especifica até onde vai a minha lista, tá? E esse número sempre não vai fazer parte da lista. Então, é até onde, mas ele fica excluído. Então, nesse caso aqui do x de 10, eu estou passando somente o stop, então até onde vai. Ele vai de 0, que é o padrão do inicial, do start, aqui, ó. Ele vai de 0 até o 10, tá? Ou eu posso fazer isso aqui, y igual a range de 1 a 10. Então, eu passei o start e o stop, tá? Então, ele vai do 1 até o 9, porque o 10 aqui é a mesma coisa, ele é excluído, tá? E, em alguns casos, eu posso fazer algo deste tipo aqui, tá? Eu tenho range de 0 até 10 e eu digo o step, que é de quanto em quanto ele vai pular, tá? Então, ele vai pegar lá, por exemplo, o 0, ele vai pular o 1, vai pegar vai pular o 1, vai pegar o 2. Pulo o 3, pega o 4. E assim ele vai de 2 em 2. Se fizer de 3 em 3, ele vai pular 2 e vai pegar o terceiro. Tá? Então, ele diz, o step é de quanto em quanto ele vai pegando esses números. Por padrão, ele é 1. Tá? Então, se eu informo assim, é a mesma coisa que eu passasse para ele. X é igual a range de 0 até 10 de 1 em 1. Tá? Então, eu fazendo isso aqui, eu tenho a mesma coisa que este primeiro cara aqui. Ó. Quando eu faço isso, é como se eu te botasse 0, 10 e 1 aqui no final. Tá? Bom, aqui eu criei uma lista que vai de 0 até 10. Tá? Naquele segundo exemplo ali, ele vai de 1 a 10, então ele vai ter algo parecido com isso aqui. 1, 2, 3... Então, vai de 1 a 9. E naquele último exemplo, a gente vai ter o 0, 2, 4, 6, 8. Novamente, aqui, ele vai do 0 até o 10. O 10 é excluído.
de 2 em 2, tá? Uma coisa que eu não botei aqui, mas que é importante vocês saberem, quando vocês quiserem fazer o range lá, ou o vetor com números decrescentes, tá? A lista decrescente, vocês têm que colocar x igual range, tá? De 10 até o 0, por exemplo. E vocês obrigatoriamente têm que colocar o step de -1, tá? Eu vou mostrar como é que funciona esse cara aqui no nosso, dentro do for. For e in range print e. Vou desse cara, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Se eu não botar esse -1 aqui, ele vai tentar ir para cima. Então, ele vai de 10 até algum lugar. Só que ele não vai mostrar nada. Ele já vai me retornar como nada. Por quê? Porque ele vai dizer que o número final é 0. E ele não vai chegar nesse 0 nunca. Então, ele entraria no loop infinito, tá? Então, o próprio Google Colab bloqueia essa execução porque ela seria um loop infinito. Porque ele nunca chegaria no 0. É a mesma coisa com o while. Quando a gente tenta fazer o while com um loop infinito, ele vai fazer esse tipo de coisa. Ele vai travar e não vai deixar de executar nada. Por isso que é sempre que vocês quiserem com um número negativo, coloquem lá um passo negativo. Eu quero mostrar do 10 até o 0. Não dá para botar o 0 aqui. Eu posso colocar um número negativo aqui também, o -1 no caso, e ele vai ir do 10 até o 0. Entenderam? Sim, senhor. Bom, vamos adiante então. Aqui eu botei exatamente a mesma coisa que eu fiz lá, então eu fiz do for uma variável qualquer in range, tá? Então eu faço o range, ele funciona como se fosse um vetor, e aí ele percorre cada um daqueles itens daquele vetor e vai jogando para a variável x e eu consigo executar. Fala, Arthur. Senhor, só para eu saber, a variável ela não tem que ser, ela não precisa ter sido criada antes, né? Não. Aqui eu estou criando ela e já estou atribuindo um valor para ela automático. Tá. Porque cada vez que ele vai executar esse loop, ele vai ser como se criasse uma nova variável x que vai receber o próximo valor daquele vetor ali. Tá? Então ele vai estar sempre criando a variável e colocando o valor em cima. Porque strings, no caso, claro que aqui vai ser um número, mas quando eu estou trabalhando nesses casos aqui, ó, strings, elas são imutáveis também. Eu não consigo modificar a string que está lá. Eu tenho que apagar a informação que está ali e criar de novo. Então, ele, na verdade, ele cria a variável de novo e atribui um novo valor. Tá? E basicamente ele faz isso sempre. Bom, e o comando break e o continue, então? Algumas vezes a gente não sabe quantas vezes a gente precisa executar um programa. Tá? Por exemplo, tem vários problemas no URI que são assim. Execute o programa até que o usuário informe o número 0. Eu não sei, não tem como dizer assim, não, eu vou ficar rodando esse while aqui por 40 vezes, quando o cara informar o 0, eu paro a execução. Não funciona assim. Então a gente tem... Deixa eu botar aqui mesmo. A gente tem, então, o comando break, que permite a gente parar a execução de um programa em algum momento, tá? A execução de um loop, na verdade. O resto do programa segue executando. Mas a gente para a execução do loop em algum momento. Como é que esse cara funciona? Basicamente, eu passo para ele, eu faço uma condição qualquer ali dentro do meu for, do meu while, tanto faz, que no momento que ele encontra essa condição, nesse caso aqui, quando n for igual a 5, ele vai executar o break. E aí ele pula lá para o final da execução do nosso código, tá? Eu vou fazer um exemplo com o while só para mostrar para vocês como é que esse cara funciona. Então, x igual a 1, lá era n a variável, mas tanto faz. Eu escrevo aqui, while n menor ou igual a 10, 2 pontos. Então, vou rodar isso aqui enquanto n for menor ou igual a 10. Vou botar print n e vou colocar um n mais igual a 1. Então, fiz o que eu tinha que fazer. Só que aqui dentro eu posso fazer uma condição. If... não é n, é x. If x igual a 5, 2 pontos, executa o meu break. Tá? E posso colocar alguma coisa aqui no final. Print. Chegou. Então, só para vocês verem que esse cara aqui funciona. Então, ele vai funcionar.
Primeiro vai valer 1, depois vai valer 2, 3, 4, em algum momento ele vai valer 5. Quando esse x valer 5, ele vai entrar aqui e vai ver, opa, x é igual a 5. E vai executar o break. O break, ele para a execução do loop. Por mais que o loop tivesse... Desculpa. Por mais que o loop tivesse que rodar mais vezes até chegar no 10, ele simplesmente para a execução, tá? Então, vou rodar esse cara. Ó, 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 5, ele rodou o break e foi lá para o final da execução do meu while, no caso veio para cá, e depois seguiu a execução do meu programa e mostrou esse print, tá? Então, ele simplesmente para a execução daquele while. O while estava se repetindo, pum, chegou no break, ele sai fora do while e segue a execução do programa, tá? Então, esse cara aqui é usado para coisas desse tipo. Eu posso ter algo assim, ó, while, que é muito comum nos problemas do URI, tá? While true. Então, vai ser true sempre, vai ser verdadeiro sempre, certo? Eu posso colocar aqui um x igual int input. Então, eu quero que o cara entre com um valor. Se if x igual a 0, break. Se não for igual a 0, ele vai rodar o resto do programa. Print x. Executei esse cara. Ó, me mostrou um valor ali. 5, 3, 4, 1, 0. O 0 ele encerra a execução da aplicação. Tá? Então, aqui, o while sempre vai ser verdadeiro. Então, ele vai ficar sempre rodando. Enquanto não entrar um 0 ali, ele está rodando. Ele vai ficar como se fosse um loop infinito. Mas, em algum momento, eu vou entrar com um 0 e aí ele vai quebrar esse cara aqui. Por isso que o Google Colab não entende como sendo um loop infinito. E aí ele consegue permite que o programa rode. Tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa e garantir que o meu programa vai ter uma interrupção em algum momento e vai encerrar a execução do meu programa. Enquanto não alcançar essa situação aqui de entrar com 0, eu vou botando outros números, tá? Tem um exemplo que é bastante utilizado, que é como se fosse a ideia do programa é um jogo de dados, que a pessoa tem que ir jogando dado até alcançar uma certa combinação. Quando ele acerta a combinação, ele encerra a aplicação, ou diz quem venceu, se venceu 1 ou se venceu 2. E aí vai jogando e vai botando os valores dos dados ali. São 2 dados, se não me engano, que era no programa. Então, estou colocando os valores do dado. Então, 5 e 3, 4 e 2, 9 e 5. Quando ele não alcançasse uma combinação que dava 7, se não me engano, o programa ficava rodando. E quando alguém alcançava, tinha que identificar quem era o jogador que tinha jogado aquela combinação. Mas é basicamente isso. Então, ele vai ficar sendo true. Ele vai ficar rodando ali sempre enquanto não alcançar aquela condição. Alcançou a condição, para a execução, e aí termina a execução do meu programa. E pode ser usado tanto no while quanto no for, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Já o comando continue, ele é um pouquinho diferente. Ele não para a execução do programa. Ele não termina a execução daquela volta do loop, mas ele volta lá para cima de novo, tá? Então, ele faz o que tem que fazer, voltando lá para cima de novo. Só que tem que tomar um cuidado quando a gente utiliza esse cara com while, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com essa condição, tá? Vou botar aqui, x igual a 1, while x menor ou igual a 10, if x percent 2. Então, eu vou pegar todos os números que são pares. Eu vou simplesmente dar o continue. Opa, continue. Se não acontecer isso, eu vou botar print x e x mais igual a 1. Vai dar certo isso aqui? O que vocês acham? Vai dar certo isso aqui ou não? Eu acho que não. Por quê? Não vai parar? Por que não vai parar? Não precisa do break? Na verdade, assim, ó, eu já tenho uma condição aqui, ó. X menor ou igual a 10, então não precisa do break.
Por que vocês acham que não vai parar? Porque vai ficar um número ímpar. Eu não acho que não vai parar, mas eu acho que não vai funcionar porque vai dar um número ímpar. Tá, e o que tem que vai dar um número ímpar? Aí não pode. O que não pode? Não pode dar um número ímpar, pelo que eu entendi. Na verdade, assim, ó, o que vai acontecer? O x vale 1, tá? 1 é menor ou igual a 10? Sim. Sim. 1 dividido por 2, o resto é 0? Não. Não, vai ser o resto 1, né? Então ele vai vir aqui e vai mostrar o x, vai botar o x mais 1. Bom, o x agora vale 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Sim. 2 vezes 2, o resto é 0? É. Ele vai entrar aqui e vai dizer continue. Vai voltar lá para cima. Quanto é que vale o x? Vale 1. Não, ele vale 2. Por quê? Porque ele não fez esse incremento aqui. E isso aqui vai entrar num loop infinito. Tá? Porque vai valer 2 para sempre, não vai mudar nunca mais isso aqui. Tá? Então, tenha muito cuidado com isso. Se vocês forem fazer algo desse tipo, e utilizar o continue nesse caso aqui, vocês façam o incremento antes de fazer o continue. Senão vai dar ruim. Entenderam? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho não resolve. Tem que saber, tem que entender bem entendido isso aqui. Sempre que vocês fizerem o continue, ele esquece o que está aqui para baixo e volta lá para o início. Tá? Se o valor da variável for o mesmo que era quando entrou aqui, ele vai continuar sendo esse número sempre. Então ele nunca vai vir aqui, vai incrementar mais um e mostrar a informação na tela. Tá? Ah, entendi agora. Então, muito cuidado quando você for utilizar o while. O continue, ele não é muito aconselhável que se use o while por causa disso, tá? Ele pode gerar essa confusão. Aí vocês teriam que fazer algo desse tipo aqui, ó. X mais igual a 1, antes do if, e aí começa ele com 0 aqui, para mostrar do 1 até o 10, que era o que eu estava pensando, tá? Aí sim, aí tu vai rodar ele, e vai mostrar 1, 3, 5, 7, 9, opa, foi até o 11, por que foi até o 11? Ah, porque eu não dei o... Opa. Mostrou o 11. Ah, tá, porque eu acrescentei mais um aqui dentro. Tá, tudo bem, tá certo. Então eu acrescentei mais um ali dentro, ele valia 10, só que eu botei mais um e ficou 11. Então ele vai mostrar aqui sempre os números ímpares, tá? Os números pares ele vai entrar no continue aqui, ele vai simplesmente ignorar esse print x e vai lá para cima de novo, tá? Esse cara aqui é melhor de fazer com o for, que aí sim tu tem o for x in range 1 até 10, por exemplo, tá? Então eu vou de 1 até 10, e aqui dentro eu faço um if x percent 2 igual a 0. Aí eu boto continue, e se não for igual a 0, print x. E no final, print. Chegou. Executei esse cara, ó, 1, 3, 5, 7, 9 e chegou. Por quê? Porque esse cara aqui ele já faz automaticamente o incremento para mim. Então ele já vai pegar o próximo item dessa lista. E com isso eu evito problemas como este cara aqui se eu botar ele lá para baixo, tá? Eu não tenho que fazer esse incremento. Eu já tenho os valores, todos eles no meu range, e aí eu evito problemas e eu imprimo ele desta forma aqui. Então sempre que vocês... Sempre não. Eu aconselho vocês a quando forem utilizar o continue, utilizem ele com o for, tá? Ah, professor, mas eu tenho que fazer que nem aquele primeiro problema que o senhor fez lá, que o usuário tinha que informar um número. Tu vai fazer o quê? Vai botar fim, ou y, não como foi o nome que a gente botou lá, vai ser um inteiro input, então ele vai receber um valor aqui dentro, e aí vai botar for x in range in print x. Ó, 10. Do 0 até o 9. Ah, mas eu tenho que mostrar até o 10, não é só até o 9. Eu venho aqui e boto fim, mais igual a 1. Opa, a 1.
executo de novo, 10, foi. Ah, mas lá em cima, lá naquele exercício que o senhor botou aqui para nós, que a gente fez junto aqui, ele começava em 1, e aqui nesse que o senhor está fazendo agora está começando em 0. Então eu posso vir aqui, ó, range 1, até o fim. Executo ele, 10. Então, tá aqui, ó, do 1 até o 10 mostrou direitinho, tá? Então, tem como usar as duas formas, tanto o while quanto o for, só que o for ele sempre vai percorrer um array, um vetor. Então, vocês têm que ter esse vetor. Ah, pode ser um vetor de palavras? Pode. Pode ser um vetor de números, utilizando range? Pode. Pode ser um vetor que eu criei com números lá, com, sei lá, qualquer coisa desse tipo? Pode. Não tem problema nenhum, desde que seja um vetor, tá? E aí eu consigo rodar ele, percorrer ele com o que eu preciso. Tá? Entenderam? Sim. Não, Não? O que tu não entendeu? tudo. Tá. Tu entendeu que a gente pode precisar, em alguns momentos, percorrer um código, um trecho de código várias vezes? Sim, certo. Tá. Eu tenho duas formas de fazer isso com o Python, tá? A gente tem o while, que é uma forma de percorrer quando eu não sei quantas vezes eu vou percorrer, ou quando eu sei, quando eu tenho uma condição de até que momento, tá? Tanto que a tradução de while é enquanto, tá? Enquanto aquela condição for verdadeira, eu vou executar um trecho de código, tá? Um código. Pode ser só um print, como foi os exemplos que a gente fez aqui, tá? Ó, só botei um print e o incremento na variável, ou pode ser um código 50 linhas ali dentro daquele while, tá? Ele serve, então, para percorrer esse trecho de código tantas vezes quanto for necessário, tá? E quem é que vai me dizer quantas vezes eu vou percorrer? Basicamente, esta condição aqui, tá? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar executando. Em algum momento, essa condição vai deixar de ser verdadeira, vai ser falsa. Aí, ele não vai executar mais aqui e vai seguir a execução do meu programa. Nesse caso aqui, o seguir a execução do meu programa é terminar ele e vai encerrar o meu programa ali, tá? E a gente tem o for. O for é uma outra forma de fazer esses loops, tá? Ou essas repetições que a gente chama. Só que ele utiliza vetores. Lembra que eu falei para vocês dos vetores que a gente tem no Python? Listas, tuplas e dicionários. Qualquer um desses tipos de vetores eu consigo percorrer utilizando o for, tá? O for, basicamente, eu vou utilizar uma variável qualquer, que eu vou criar ela ali, e eu digo que dentro deste vetor eu vou pegar cada um dos valores e vou jogando para esse i, tá? Então, nesse caso aqui, eu utilizei um range, que é uma outra função que a gente vai ver, que a gente viu na aula de hoje. Mas a ideia é que eu vá pegando os valores que estão dentro de um vetor e jogando eles para dentro de uma variável. Deixa eu criar aqui um for para a gente ver direitinho, tá? Então, vou ter lá, for z in. Então, o z dentro de... Vou criar o vetor aqui mesmo, não tem problema. Abacaxi. Mamão. Uva. Morango. Por exemplo, tá? Então, eu vou fazer com que o meu z percorra este vetor aqui. E depois, aqui dentro, eu vou simplesmente imprimir o z, tá? Então, o que ele vai fazer? Na primeira vez que ele rodar esse loop aqui, ele vai vir aqui e vai pegar o abacaxi. Vai pegar esse abacaxi e vai jogar dentro da variável z. E eu mando mostrar o valor que está na variável z, no caso, o abacaxi. Depois, na segunda vez que ele for rodar esse loop aqui, novamente, ele é um loop. Então, ele está aqui, ele faz a volta, executa o que tem que fazer e volta para o ponto inicial. Quando ele volta para o ponto inicial de novo, eu vou pegar o segundo valor que tiver dentro desse meu vetor e jogar para a variável z. Tá? Depois, na terceira execução, ele vai pegar o terceiro valor, jogar para a variável z. E, por último, ele vai pegar o quarto valor, jogar para a variável z. Então, fazendo isso aqui, ó, ele vai me mostrar o primeiro valor, primeira interação, segundo valor, a segunda interação, terceiro valor, a terceira interação, e quarto valor, a quarta interação. Então, em cada uma das interações, cada vez que ele chegar lá no início do meu loop, ele vai pegar um desses valores. Primeira vez ele vai pegar abacaxi, segunda vez vai pegar mamão, terceira vez vai pegar uva, quarta vez vai pegar morango.
Então, isso eu trabalhando então com valores assim. Eu posso utilizar, ó, sei lá, qualquer coisa. For var em... Posso ter algo desse tipo aqui. 4, 5... Então, fiz um outro vetor aqui, tá? E joguei ele para dentro da variável var. Posso colocar um print var aqui. Ele vai fazer a mesma coisa. Primeira interação... Sai daí. Primeira interação, ele vai pegar o primeiro valor que estiver dentro do meu vetor, vai jogar para a variável e vai imprimir ele. Na segunda interação, o segundo, e assim consecutivamente, tá? Ele vai mostrar todos esses valores na ordem que eles estão dentro do vetor, tá? Então, eu consigo acertar o meu problema para me rodar todos esses valores. Só que eu tive que criar esse valor aqui, esse vetor de numéricos, certo? E aí ele não ficou em ordem, ele não ficou com nada do tipo. Mas em alguns casos eu posso querer que o Python gere essa lista para mim. Ele vai gerar algo parecido com isso aqui, só que, claro, com os valores em sequência, tá? Nenhuma sequência. Utilizando a função range, então. A função range, ele basicamente vai pegar e vai criar, nesse caso aqui, dessa range 10 aqui, ele vai criar dentro do Python, internamente, algo parecido com isso aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, ele automaticamente, internamente, ele vai fazer como se fosse uma tupla, tá? Que vai de 0, porque eu não informei o ponto inicial dele, até o 10, sendo que o 10 é excluído, tá? Então, ele vai me mostrar uma lista de 0 a 9. Se eu fizer um range de 1 até 10, então eu informo o inicial e o final, ele vai me imprimir, vai me gerar, na verdade, uma lista. Opa. Assim. Então, aqui, ó, ele vai do 1 até o 10, sendo que o 10 é excluído. Então, ele vai do 1 ao 9, tá? O valor do start, ele faz parte, então o 1 está aqui, mas o 10, ele é excluído. E eu posso também criar um range. Eu digo que vá do 0 até o 10, de 2 em 2, por exemplo. Então, ele vai me gerar uma lista parecido com isso, 0, 2, 4, 6, 8. Então, ele vai do 0 até o 10, mas ao invés de 1 em 1, como ele vinha até então, que era implícito dentro do meu range, ele vai de 2 em 2. Posso ir de 3 em 3, de 4 em 4, de quanto eu quiser, tá? Inclusive negativos. Eu posso fazer uma lista decrescente, que eu não coloquei lá no slide, mas eu posso ter algo desse tipo aqui, de 10 até 0, desde que seja de menos 1 ou de menos 2, aí vai do que vocês precisam fazer. E aí ele vai gerar uma lista 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E não mostra o 0, porque o 0 foi excluído ali também, que nem era o 10 anteriormente. Entendeu? Agora entendi. Tá. E a gente tem o break, então, o comando break, que encerra a execução de um loop, tá? Então, nesse caso aqui, se o meu x chegar a 5, ele automaticamente encerra a execução do loop e encerra a aplicação. Nesse caso aqui, ele tem mais um print que está lá na mesma linha do while, tá? No mesmo alinhamento, então aquilo ali vai ser executado ainda antes de encerrar o programa. Então, o x vale 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele vai entrar aqui. Ele é igual a 5? Não. Então, ele vai mostrar o 1, tá aqui, e vai botar o x mais 1, vale 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. 2 é igual a 5? Não. Então, vai mostrar o 2 para incrementar para o 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim. 3 é igual a 5? Não. Vai mostrar o 3 para incrementar, vale 4. 4 é menor ou igual a 10? Sim. 4 é igual a 5? Não. Ignora isso aqui, vai executar, mostrar o 4 e vai valer 5.
5 é menor ou igual a 10? Sim. 5 é igual a 5? Sim. Então eu executo o break. O resto do programa aqui não é executado, a condição é ignorada e ele automaticamente vai para o fim da execução do meu loop. E aí ele segue a execução do meu programa. No caso aqui, tem um print chegou no final ali. Tá? Então ele vai mostrar do 1 ao 4, porque é o que eu estou solicitando, o que eu executei aqui, tá? E o 5 em diante ele é ignorado no meu loop aqui, e aí ele simplesmente mostra que ele chegou lá no final. E a gente tem o continue. O continue, ao invés de encerrar a execução do meu loop, ele simplesmente ignora aquela volta do loop. Ele volta lá para o início do meu loop e passa para o próximo, tá? Então eu posso fazer algo desse tipo aqui, ó. Pegar só os números ímpares. Então eu verifico se ele for igual se o resto da divisão por 2 for igual a 0, eu simplesmente ignoro. Se eu quiser pegar os números pares, posso vir aqui e fazer isso aqui. Executo, ó, vai mostrar 2, 4, 6, 8. Então ele pegou os números entre 1 e 10, que são pares, e mostrou o que é ímpar. Ele simplesmente bota o continue e volta a execução lá para cima do meu programa. Tá? Conseguiu entender? Sim. Beleza. Ô, Sora, esse sinal que tu acabou de botar, o ponto de exclamação, ele é o que mesmo? Diferente. Ah, tá. Tá? O ponto de exclamação igual, ele é a mesma coisa que diferente. Então eu estou verificando se o resto da divisão do x por 2 é diferente de 0. Tá? Se ele for 1, é diferente de 0, ele vai entrar ali. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Então vamos ver aqui qual é a dúvida do colega que botou aqui no exercício 1035. Vamos ver o exercício 1035. Problemas. Tá. Então, a ideia do 1035 é eu ler 4 valores, tá, inteiros, A, B, C e D. A seguir, se B for maior do que C, e se D for maior do que A, e a soma de C com D for maior que a soma de A e B, e se C e D ambos forem positivos, e se a variável A for par, escrever mensagem valores aceitos. Se não, escrever valores não aceitos. Qual é a tua dúvida, Davi? O que aconteceu? Dando erro de sintaxe no 0. Tá, mas o que é 0? Tá, o Davi mostrou um código aqui para nós. Vamos ver aqui. Input split, tá? Int val 2. Tá, o que são esses valores aqui? 2, 3, 2, 6. Eu acho que não pode... Não, aqui tem que ser aqui, ó. Aqui tem que ser o 0, 1, 2 e 3. Porque esses valores eles vão vir lá do nosso input. Vamos ver. Opa, tem coisa errada aqui. Ah, faltou os 2 pontos aqui. Deixa eu ver que coisas são os valores da entrada. 5, 6, 7, 8 tem que ser valores não aceitos. 5, 6, 7, 8. Valores não aceitos. 2, 3, 2, 6. Deu valores não aceitos também. Tá, aqui tá errado. Porque aqui, ó, eu quero saber se o número é par. Eu quero se a variável A for par. Como é que eu verifico se um valor é par? Como é que eu verifico se uma variável é par? Acabei de falar para vocês. Exclamação? Percente 2. Percente 2.
igual a zero, ele é par. Tá? Se o resto da divisão por 2 for igual a zero, ele vai ser par. Vamos executar esse cara de novo aqui. 2, 3, 2, 6. Valores não aceitos, né? Tem uma coisa errada aqui. If B e C. Deixa eu me lembrar da condição, porque eu não me lembro. Volta aqui. Não tem que dar tab no else? Ou tem que estar na mesma linha do if? Não, tá na mesma linha. Aqui tá certo. Deixa eu ver as condições aqui. Se A... Não, se B for maior que C. Tá, B maior que C. Se D for maior do que A. D maior do que A. Se a soma de C e D for maior que a soma de A e B. Aqui. Forem positivos. Para ser positivo, ele tem que ser maior do que 0, não maior do que 6. E A for par, escrever a mensagem tal. Tá, agora tem que dar certo. 2, 3, 2, 6. Valores aceitos. Entendeu? Davi? Porque aqui, ó, para ver se o número é positivo, ele tem que ser maior do que 0 só. Tá? Então tem que fazer os dois maior do que 0. Para ver se ele é par ou ímpar, tu vai fazer o resto da divisão dele por 2. Para ser par, ele tem que ser igual a 0. Então, qualquer número que dividir por 2, o resto seja 0, porque ele é divisível por 2. Então, ele é par. Se tu quiser saber os números ímpares, botaria aqui um diferente de 0, que aí sim, qualquer coisa igual a 1 vai ser ímpar. No caso aqui é o par mesmo. E aí o que pegou para ti, então, foi essa parte aqui das verificações e essa parte dos valores aqui que tu fez essa conversão, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que tem a ver com a aula de hoje, tá? Ainda não, que a gente vai evoluir um pouco mais para chegar nessa parte, tá? Mas a gente tem como fazer isso aqui de uma forma mais simples. Principalmente essa parte aqui, ó, essa parte inicial aqui, tá? Esse programa todo aqui dá para fazer em 4 linhas, não, 5 linhas por causa do if else, tá? Então como é que ficaria esse cara aqui? Eu poderia colocar algo desse tipo aqui. A, B, C, D. Peguei os 4 valores. Abro um colchete e faço. Opa, igual. Abro um colchete e faço int x for x in input ponto split. E aí eu faria a condição só. Todo esse programa aqui dá para fazer dessa forma aqui. O Python ele tem umas coisas que ficam muito mais fáceis de trabalhar. Claro que isso aqui é coisa avançada. Vocês não vão aprender isso agora. A gente vai ver isso mais adiante quando a gente for trabalhar com loops inline, tá? Que é como se chama isso aqui. Mas eu faço em uma linha só todo aquele loop para fazer essa leitura aqui. Porque isso aqui também dá para fazer com loop, tá? Mas não é o caso agora, é só para vocês saberem que esse cara existe. Tá? Se eu executar isso aqui, 2, 3, 2, 6, valores aceitos. Se eu botar 5, 6, 7, 8, valores não aceitos. Tá? E era isso. Mais alguma dúvida? Beleza. Senhor, tá. Acabei de me lembrar de uns problemas do Uri Fala. que eu tentei resolver e não consegui. Tô entrando na minha conta, eu tenho o código pronto ali, aí eu vou te mandar. Tá. Aumento de salário, senhor, 1.048. Deixa eu pegar meu código aqui.
Eu pego o teu código aqui, eu tenho ele aqui. Ah, é verdade. Vou pegar o último que tu mandou. Tá bom. E vamos ver o que a gente acha, o que está de problema nele. E novo código, Ctrl V. Deixa eu entrar aqui no problema 1048. Aumento de salário. Então a empresa ABC resolveu conceder ao seu funcionário um aumento de salário, de acordo com a tabela abaixo. Quem recebe de 0 até 400 vai receber 15% de reajuste. Quem recebe de 400 a 800 recebe 12% de reajuste. Quem recebe de 800 a 1.200, 10%. 1.200 até 2.000, 7%. E acima de 2.000, 4%. Tá. A entrada vai ser um valor de ponto flutuante com 2 casas decimais e a saída imprime as 3 linhas nesse formato. Novo salário, o reajuste, o valor do reajuste e o percentual que ele tinha. Beleza. Só para avisar, ele leu todo o código até que chegou no print da variável que eu tentei colocar. A primeira aí, o nsal. Como é que é? O Uri pegou e ele leu todo o meu código até que ele chegou no print, aí ele parou, porque ele disse que essa variável não existia. Tá, vamos ver aqui então. Leu o salário, um ponto flutuante. Se o salário for entre 0 e 400, maior do que 0 e menor do que 400, o percentual é de 0,15, tá? Reajuste. O reajuste vai ser o salário vezes o percentual, tá? E o novo salário vai ser o reajuste mais salário, tá? De 400 e 800. Tá, vamos fazer um teste aqui. Então, um erro aqui dizendo que inicial não definido. Tá, é que assim, ó, tu botou aqui menor que 400 e aqui maior do que 400. O 400 não tá? Então, esse cara aqui, tu teria que ter colocado menor ou igual a 400. É, que eu me esqueci que tinha. Eu não sabia como é que se fazia o igual. Menor ou igual. Menor ou igual. Menor ou igual. E aí ele não criou aquela variável. Vamos ver agora. Aqui. 400. Ó. 460, 60. Ah, só que o teu reajuste aqui tá errado. Tá? Porque tem que mostrar, ó, 15%. Então, tu tem que botar aqui um espaço por cento. E aqui tu tem que botar o percentual vezes 100. Vamos ver se deu certo agora. 400. Ó. Tá. Aqui tá vindo como um ponto flutuante. Beleza. Então aqui, vamos colocar 2 pontos, ponto 0, F. Entendi, senhor. Entendeu? O que faltou para ti foi só o sinal de igual aqui nessas verificações, porque o 400 estava perdido, porque era menor que 400 ou maior que 400, e na verdade aqui era para ser 400, e aqui 400 com 1 centavo. Então, ou tu pode botar menor ou igual a 400, e aqui, tá bom assim, maior que 400 tá ótimo, daí já pega qualquer coisa. E aí tu vai fazer essa verificação aqui. Vamos fazer um outro teste aqui. Executa. Outra entrada, 800.01. 880.01. R$80 vai ser o ganho e 10%, tá certo? Executamos de novo. 2.000. 2.140 vai ser o salário novo, R$140 de reajuste, 7%. Pronto. Agora é só pegar esse código aqui e jogar lá. Então, só o que faltou para ti foi realmente esse igual aqui. O menor igual, o maior igual. É sempre assim, tá?
Então, tu bota o menor ou maior na frente e o igual depois. E essa formatação aqui, porque aqui também ficou um ponto flutuante, para tu executar desse jeito aqui. Outra forma de tu fazer seria tu fazer esse cara aqui e dividir ele por 100 no segundo momento. Tu botaria 15 aqui e aqui tu botaria isso aqui dividido por 100. Mas dá da mesma forma. Exatamente Entendi, igual. é que eu acho menos trabalhoso multiplicar por 100 lá no fim. Sim. E aí já vai multiplicar tudo. Sim, sim. Tá. É o que eu disse. É aquela velha história. Programação não tem uma solução, tem várias. Então, para tu resolver o mesmo problema, tem N formas de fazer. Tá? E aí tu vai escolher qual que fica melhor. Por exemplo, eu não colocaria isso aqui, ó. Eu colocaria somente assim, ó. Salário menor ou igual a 400. Se não ser menor do que 1.000. Por quê? Porque se ele já não é menor ou igual a 400, se ele já é maior do que 400 aqui, eu vendo isso aqui. Se ele for menor que 400, ele já entra aqui, tá? Se ele for menor do que 800, ele entra aqui. Ó, eu não preciso dizer que se for maior do que 800, ele vai entrar aqui. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Vamos trocar. O jeito que tu fez não está errado, tá? Deixando claro. Mas pode simplificar fazendo somente assim. Por quê? Porque ele só vai entrar nesse cara aqui se ele for maior do que 1.200. Porque senão ele vai entrar aqui e vai ignorar o resto. Aonde ele executar esse cara aqui, ele ignora todos os outros. E vai lá pro final. Entendeu? Entendi, senhor. Então, tu fazer dessa forma aqui, tá certo. E aqui nesse aqui, ó, tu pode colocar um else. Ao invés de colocar o else if. Pode simplesmente colocar um else, porque se não for menor do que 2.000, ele vai ser maior do que 2.000. Tá? Aham. Mas aí se botasse um else aí, eu ia ter que botar... Só assim. Pera, me perdi. Else. Pronto. Ah, tá. Porque se ele não for menor do que 2.000, obviamente que ele vai ser maior do que 2.000. E aí, você não resolve o teu problema. Entendi. Entendeu? Uhum. Então tá. Então a gente fica por aqui hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tô de boa. Tá de boa? Que bom. Semana que vem não. Quinta-feira que vem a gente vai... Fala, Cauã. Cliquei sem querer, senhor. Cliquei Ah, sem tá. querer. Quinta-feira que vem a gente vai fazer novamente uma nova lista. Vou passar uma nova lista para vocês, tá? Com exercício de repetição. E aí, assim, ó, a gente vai dar uma parada nos conteúdos novos e vamos trabalhar algumas aulas, acho que umas 3 ou 4 aulas, a gente vai trabalhar só com resolução de exercícios, tá? A gente vai pegar exercícios no URI e a gente vai fazer junto. Acho que não sei se eu vou criar uma lista de exercícios para a gente fazendo assim, meio que aleatório, ou se a gente vai simplesmente pegar o exercício no URI e fazer, tá? Mas a ideia é que vocês façam os exercícios junto comigo. Então, preparem-se para escrever no chat ou falar comigo no microfone para a gente poder fazer o que a gente precisa, tá? Então, a partir de quinta-feira, a gente vai trabalhar algum tempo com resolução de exercícios. A gente avançou um pouquinho demais na matéria. Eu estava fazendo as contas ontem aqui e a gente avançou um pouquinho a mais do que devia. Essa parte das repetições era para ser daqui a 2 semanas. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com exercícios e depois a gente volta às atividades normais, aprendendo funções e por aí vai. Certo? Certo. Certo, senhor. Então tá. Abraço para vocês. Até quinta-feira. Falou, senhor. Até. Tchau, até aula que vem.